Olá pessoal, Ângelo Carvalho passando aqui para deixar mais uma dica de uso do Procreare. Seguinte, existe dentro do software Procreare um processo de auditoria de animais. Para que serve esse processo? Dentro do módulo Manejo você encontra esse recurso e ele é muito importante, por exemplo, para você checar se todos os animais que constam no sistema efetivamente existem no seu rebanho fisicamente. Então, como você faz isso? Você abre um processo de auditoria, pode ser para vacina, pode ser combinado vacina e pesagem, processo reprodutivo. Assim que termina aquela temporada, ou de vacinação, ou de pesagem, ou do jeito que você definir, assim que termina, você pede o relatório para confrontar essa informação. Então, o próprio sistema checa para você se todos os animais constam no sistema efetivamente passaram em um processo de manejo recente. Ele vai te mostrar quem passou e quem não passou. Dessa forma, do lado de quem não passou, você vai encontrar os animais. Estão registrados no software, mas efetivamente não passaram por processo de manejo nenhum. Ou esses animais estão baixados, foram vendidos, sumiu, estão esquecidos. Um desses motivos provavelmente aconteceu. É a forma de você checar efetivamente o que aconteceu. Veja esse recurso importante comigo na tela. Muito bem, acompanhando na tela aqui como funciona o processo de auditoria de animais. Esse processo fica localizado dentro de Manejo, Auditoria de Animais, botão azul Nova Auditoria. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar um período para auditar os animais, que vai do início desse mês e vai até o dia de hoje. Então é como se eu estivesse fazendo um procedimento para auditar os animais do dia 1º até hoje. Qual o nome que eu vou dar para esse procedimento? Nesse exemplo aqui eu vou colocar como... Estou colocando Auditoria 2019 e vou pôr um /2 aqui, como se eu estivesse conferindo os animais no segundo semestre de 2019. Quem é o responsável? Você vai escolher o responsável que você tem na propriedade, ou se for você, ou se não tiver, cadastro pelo link. Quais são os processos que eu vou auditar nessa temporada? Todos os animais que forem vacinados, ou seja, se eu fizer uma vacina, seja ela qual for, aftosa, brucelose, vermífugo, qualquer vacina que eu fizer nos animais nessa temporada, o sistema vai identificar se esse animal passou por algum processo e vai me apontar como feito. Mas eu também vou investigar se foi feito, por exemplo, peso. Então eu posso vir aqui e falar assim, eu vou pegar as vacinas e a pesagem corporal. Então todo animal, nesse período que eu pesar e vacinar, o sistema vai trazer para mim como que ele foi auditado, ou seja, ele existe no meu rebanho e ele passou por um processo, ok? Então, todo processo que você for fazer naquela temporada, é importante você apontar aqui. No exemplo, vamos usar vacinas e pesagem corporal. Criei o meu processo de auditoria. Então, agora está valendo. Todos os animais que eu fizer um processo daqueles apontados na auditoria, o sistema classifica para mim como ele existe e foi conferido. Os que não passarem, ele vai falar ele existe, mas não passou. Então vamos aplicar aqui alguns manejos referentes ao exemplo. Vou primeiro aqui lançar, a gente falou que vacinas seria auditado. Então vamos lançar uma vacina aqui, vou pôr uma data aqui no meio do período. Eu coloquei do dia 1º até hoje, eu vou pôr como tivesse acontecido no dia 6. Foi um evento de aftosa. Vou retirar alguns animais como se não tivesse passado. Estou tirando o 1, 2 e o 3. Eles não passaram pela aftose, ou seja, esses animais aqui eles existem no sistema, mas até então não passaram para ser vacinado pela aftose. Então eu vou lançar esses animais que eu quero, vou registrar a aftose para esses animais. Eu vou também lançar o peso, que foi um procedimento que eu registrei ali dentro. Então eu vou lançar a pesagem corporal para alguns animais. Dessa vez eu vou trocar os animais que não participaram, vou adicionar os demais na lista, vou informar o peso dos animais, como se fosse uma média de peso dos animais desse lote, e vou salvar essa informação. Então agora eu expliquei para o software que eu vou auditar animais que foram pesados e vacinados. Terminei minha temporada, fiz os lançamentos, agora eu quero saber quais os animais que existem no meu sistema, mas que efetivamente lá no pasto não passou por nenhum desses procedimentos. Como que eu checo isso? Você vem aqui no relatório, manejo, auditoria de animais e escolhe qual processo que você quer a informação de quem participou e quem não participou. No nosso caso, temos apenas um registro
que é o recém-criado. Então eu quero que o sistema me dê agora, para este processo, o resultado que mais importa para mim, que são os animais que passaram por algum dos procedimentos e os animais que não passaram. Então ele vai me dar qual é a auditoria que a gente está pegando, ela vai de quando a quando, né? Quem é o responsável e quais são os processos que eu estou auditando. No caso é pesagem corporal e vacina. Olha que interessante. Tem 2 processos aqui em questão. Para a vacina, eu deixei 3 animais sem passar pela vacina, que foi 1, 2 e o 3. Porém, no peso, eu apontei que o animal 1 e o 3, que não participaram da vacina, eles iam participar da pesagem. Então, o que o sistema entende? Ele vai pegar somente os animais que não passaram por procedimento nenhum. Então, o único animal que existe no sistema procriário, mas lá no pasto ele não passou por nenhum procedimento apontado, ou pesagem ou vacina, se ele passar em um dos 2 ou em ambos, ele vai estar do lado verde. Se ele não passar em nenhum dos processos, poderia ter mais processos aqui. Às vezes você está fazendo pesagem de leite, parto, naquela temporada. Então, se você vacinou, pesou e o animal não fez nenhum evento, nem outro, ele vai aparecer do lado vermelho. Então, este animal é o animal que você deve conferir se ainda existe no seu rebanho. Então, é um procedimento bem prático, bem simples, mas que vai te ajudar muito a apurar, né, o saldo real de animais que você tem. Este animal você pode passar para o seu gerente de fazenda, para o seu vaqueiro, para procurar esse animal no pasto. Se caso ele não existir, você vai ter que tentar entender o que aconteceu. Foi baixado, morreu, vendeu e não foi lançado. Mas isso daqui ajuda você a manter o seu rebanho em dia. Um número confiável para você poder apoiar nessa informação e tomar suas decisões. É isso daí. Vejo você na próxima dica e qualquer dúvida que você tiver, não deixe de falar com a gente aqui no suporte técnico. Um abraço, até mais.